E aí, galerinha do Nerdcast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição deste Maravigold Podcast. Sérgio Neto fazendo a apresentação de mais um episódio aqui, comigo, o meu grandíssimo amigo, o meu grandíssimo sócio. Ele travou, eu não sei se foi a minha internet, se foi a dele, mas... Foi a sua, meu amigo. Guilherme Caretinha! Opa, a gente tá do lado errado agora! Estou aqui. A gente trocou de lado. E aí, Careta, tudo bem, mano? Cara, tudo certo, e com você é mais um grande prazer estar ao seu lado, literalmente, aqui nessa gravação, em mais um episódio muito mais do que especial, talvez com a semana que a gente mais esperava gravar nesse ano, né? Essa semana bombástica, com o perdão do trocadilho, e... a gente vem aqui nesse momento tão especial, juntos, conversar sobre o que a gente mais gosta, que é cinema. E você, meu amigo, como você está? Eu tô muito bem, muito obrigado por perguntar. Caretinha, recadinhos antes de mais nada. Primeiramente, se você está vendo isso no YouTube, Instagram, TikTok, Spotify e, obviamente, o próprio YouTube, @HonorCast, nas 4 redes e mais em alguns lugares aí também. Segundo recado... estamos gravando vídeos, a gente está testando agora vídeos em formatos duplos, então no momento que vai ao ar este vídeo, já foi ao ar o episódio sem spoilers de Barbie, certo? E obviamente vocês já sabem do que a gente vai falar aqui neste episódio, que também será sem spoilers de... Oppenheimer! Isso, Também será sem spoilers e na semana que vem terá episódios de Barbie e de Oppenheimer com spoilers, certo? Então, muito bom. Se você não assistiu Oppenheimer, fica tranquilo, porque neste episódio falaremos de partes mais abrangentes do filme, sem entrar em muitos detalhes para não estragar a sua experiência. E aí, na semana que vem, vai ao ar o episódio com spoilers, então você aproveita, você que está nos ouvindo aí, ou seja no Spotify. No Spotify não vai ter essa, vai ser o episódio completo com e sem spoiler. Mas no YouTube, então, se você estiver assistindo isso no YouTube, semana que vem, já será agosto, então no mês que vem também, você terá tanto Barbie como Oppenheimer com spoilers. Belezinha? Então fica suave que a gente não vai falar nada comprometedor nesse episódio, certo, meu amigo? Certo. A começar pelo final do filme... Não, tô brincando. Não, a gente não vai fazer isso, não. Mas também isso. É um história. Quem não sabe a história também... Mas lá. É isso. Vamos falar hoje de... Oppenheimer. É isso, cara. Eu vou Dr. Oppenheimer. Você maiorzinho aqui, e então as considerações iniciais serão suas, hein? É isso, beleza? Cara. Bom, show de bola. Cara, mais um filme aí do Christopher Nolan, muita expectativa, por ser inclusive do Christopher Nolan, um diretor tão aclamado aí que fez obras que a gente gosta tanto, outras nem tanto, mas obras muito notórias. E eu classifico o filme, eu não sei, você fica super à vontade de discordar de mim, mas eu classifico o filme como uma espécie de biografia, um épico biográfico, digamos assim, que traz, como todo mundo já sabe, a história do Dr. J. Robert Oppenheimer, e que foi um dos grandes precursores, digamos assim, da criação da bomba atômica. E um detalhe que eu acho interessante do filme, sem spoiler nenhum, é que o filme, como ele é baseado num livro de mesmo nome, né, e eu não me engano, eu não me lembro ao certo o nome do livro em si, como ele veio para o Brasil. Eu sei que ele veio recentemente para o Brasil, mas ele aborda a vida em si do Oppenheimer. Então, por exemplo, a gente não vê só o processo de criação da bomba atômica, a gente vê outros aspectos da vida pessoal dele, como relacionamento com outros físicos, relacionamento com outras pessoas, relacionamentos diversos e também o impacto que esses relacionamentos provocam na vida dele. E também uma espécie de interpretação dos fatos históricos, o que eu acho um pouco, assim, digamos, complicado
Não no sentido ruim da palavra, mas o que é complicado e a gente pode se aprofundar cada vez mais. De maneira geral, tecnicamente falando, talvez seja um dos melhores filmes que eu assisti, cara, tranquilamente nos últimos anos. Puramente nas questões técnicas. E quando eu digo questões técnicas, a gente aborda aqui trabalho de montagem, trabalho de direção, atuação, efeitos sonoros, mixagem de som, trilha sonora, tudo isso é muito bom. O filme é uma ópera cinematográfica, digamos assim. E você não consegue se desgrudar porque tudo é muito bem executado. Eu vou traçar até um paralelo para quem gosta de futebol. Ele é como se fosse o tic-tac. Ele é tudo muito bem executado e no final ele dá um resultado, só que isso não necessariamente agrada a todas as pessoas. E aí é um ponto que eu acho muito importante do filme Oppenheimer. Ele não é um filme que vai agradar todas as pessoas porque ele possui um ritmo único, um ritmo lento, recheado de diálogos, o que eu dou um baita de um ponto pro roteiro também. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vou passar a palavra para você, porque eu já dei uma introdução quase que expondo em totalidade o meu pensamento sobre o filme. Só que manda ver, meu amigo, o que você pensa sobre Oppenheimer? Vamos lá, meu queridíssimo amigo, meu queridíssimo sócio. Já que você falou do homem, Christopher Nolan, eu sou um exímio, não, eu sou um fã fiel do homem. Eu gosto muito dele. Eu acho até que ele é muito criticado além do que ele realmente merecia. Não é perfeito, não é o Spielberg da vida, não é um Scorsese da vida. Inclusive, você falou que talvez Oppenheimer seja tecnicamente um dos melhores filmes dos últimos tempos. Eu concordo com você, cara, e eu diria até, por que não, um dos maiores, tecnicamente, um dos maiores filmes da carreira do Nolan, assim, de técnica, assim. Eu consigo lembrar o quê? De Tenet, consigo lembrar talvez de A Origem e Interestelar, talvez ali dividindo o pódio ali com o Oppenheimer. Só que assim, cara, eu acho que, dando uma pincelada geral, eu acho que a maior qualidade do Christopher Nolan é também o seu maior defeito. Por que que eu digo isso? Ele é um filme que ele não tenta se explicar demais no sentido de como é feita uma bomba atômica, quais são os componentes químicos que precisam. Esse tipo de detalhes técnicos que a gente que é mais leigo, a gente não manja nada de física nuclear, a gente não precisa saber. Sim, ele usa e abusa dos diálogos de uma maneira que poucos diretores no mundo conseguem fazer. Assim, talvez ele seja, assim, em questão de aproveitamento de diálogo, talvez o maior hoje em dia. Eu gostei muito do que ele fez com Oppenheimer, e aí me permita me discordar de você, porque eu não acho que ele é tão biográfico assim. Eu acho que ele fala muito, e muito mesmo, da vida do Oppenheimer, dos seus conflitos familiares, principalmente, dos seus conflitos acadêmicos, dos seus conflitos políticos. Só que assim, eu vejo como uma biografia, você estar contando a história de alguém. Por exemplo, vamos pegar o Fablemans. O Fablemans está contando a história do Spielberg. Ponto. Talvez eu não tenha essa mesma lente que você. Eu vejo Oppenheimer como a história sobre a criação da bomba, não necessariamente sobre a história do Oppenheimer. Por mais que ele seja o foco principal do filme, assim. Então, eu acho que eu gostei disso, mas como eu falei, da mesma forma que o Nolan, as suas maiores qualidades também são seus maiores defeitos, as suas maiores virtudes também são os seus maiores vícios. Então, por exemplo, ninguém faz diálogos como ele, mas vamos combinar, são quase 3 horas de filme de diálogos, e diálogos que, assim, a gente mora no Brasil, são diálogos que não condizem necessariamente com a nossa realidade. Então, a gente tem um contexto histórico
muito superficial, olhe lá, sobre essa questão da bomba atômica, da corrida armamentista no finalzinho ali, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, então, como eu te falei, ele vai muito bem quando ele não tenta ficar explicando como funciona uma bomba atômica, não sei o quê. Mas também ele vai muito mal quando ele mergulha e muito de cabeça quando ele usa e abusa de histórias políticas, de histórias acadêmicas, tal, não sei o que. Eu vou dar um exemplo que, sem entrar em spoilers, claro, depois a gente vai entrar um pouquinho em spoilers mais no próximo episódio. Mas, por exemplo, esse é um elenco, talvez um dos elencos mais recheados que eu já vi, assim, é coisa de ator figurante a gente saber quem que é o cara, entendeu? Então, depois até posso pegar o nome de uns caras aqui, sei lá, tô com a lista aberta aqui. Rami Malek. Oscarizados temos Gary Oldman, Casey Affleck, Rami Malek. Eu não sei se o Cillian Murphy, acho que não. Nunca, o Matt Damon também não sei se ganhou, acho que não. Então a gente tem, mano, a gente tem o Jason Clarke, a gente tem a Olivia Trimbley, o Walden Henrik é o que faz o cara lá que faz o Han Solo. Mano, a gente tem Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Peck. Não, tô falando dos coadjuvantes. A gente tem o James Remar, que entra ali também, faz uma ceninha. O Christopher Denham, se vocês assistem Billions, ele é muito bom em Billions. Mano, o Tim DeKay de White Collar. Cara, o Gustav Skarsgård de Vikings. Mano, o cara que faz o Bolinha lá do Esquadrão Suicida, o David, eu não sei falar o sobrenome dele, Destin Malkan. Mano, é muita gente, cara. É muita gente. Da mesma forma, aí eu não vou entrar em spoilers, eu vou até terminar a minha consideração inicial. Da mesma forma que tem muita gente boa, não são atores e atrizes ruins. Entra gente, sai gente, a gente fica perdido, a gente não sabe quem é quem, a gente não sabe qual que é a relevância de um, qual que é a relevância de outro na história. Eu vou parar por aqui, porque senão vou entrar muito em spoilers. Mas eu acho que assim, do mesmo jeito que ele carrega muitas qualidades, ele carrega muitos defeitos. Entendi. E para mim é talvez o filme mais denso do Christopher Nolan, assim, de carregar, de você ficar cansado na sala do cinema, sabe? Não são 3 horas que passam voando. Passei me divertindo, nem vi passar 3 horas. Não, você sente, tá ligado? E tecnicamente também, assim, é quase impecável, cara. Quase impecável. Ele é conhecido como um diretor que usa pouquíssimos efeitos especiais, se é que ele usou efeitos especiais nesse filme aqui. Na hora da bomba, obviamente. O cara não explodiu uma bomba atômica, né, de verdade. Mas é isso, cara. Assim, eu sou muito fã, eu saí muito contente. Não é um filme fácil. É um filme que ele, diferente de Barbie, com quem ele dividiu ali atenções nos cinemas. Ele é muito mais. Aí você pode falar um pouquinho melhor que eu. Ele fica muito mais na nossa cabeça de tentar fazer conexões do que o Barbie. O Barbie, claro, gera muitas interpretações. Mas é isso, é um baita de um filme, para não falar um palavrão aqui. Não, cara, eu concordo em algumas coisas com você e a gente pode destrinchar um pouco mais na parte com spoilers. Eu acho que quem assistir vai estar assistindo um filme muito denso, que muitas vezes é conduzido por sua trilha sonora, pela quantidade de diálogos e a densidade desses diálogos. A gente muitas vezes é tomado por uma trilha sonora e talvez em certos momentos de flashbacks que aparecem junto com os diálogos, o que conduzem a gente muito bem durante a história e prendem a nossa atenção. Isso não é fácil para um filme de 3 horas. Isso é um grande mérito que eu percebi, tanto na direção do Christopher Nolan, quanto no roteiro também. Por ele ter sido baseado
em um livro e terem sido apresentadas algumas nuances da história do Oppenheimer, tanto você mesmo disse muito bem, tanto a sua parte política, quanto a sua parte no envolvimento com a bomba atômica, quanto a sua parte pessoal e como que isso se misturava e por aí vai. Eu senti falta de algumas coisas, mas eu entendo que elas não tenham entrado porque o filme já tinha 3 horas. Eu não acho que poderia ser tirado tanto assim do filme, mas algumas coisas eu acho que poderiam ter colocado um peso maior para que pudesse funcionar na trama do filme, porque o filme é dividido em 2 tramas diferentes. A gente vai explorar isso um pouco melhor no momento com spoilers, mas é o pré-criação da bomba atômica e o pós-criação da bomba atômica e como isso é destrinchado, principalmente a parte política. Só que em alguns personagens, eu acho que eles tiveram um envolvimento raso. Opa, bati na câmera, balançou aqui. Mas eu acho que eles tiveram um envolvimento raso na trama, só que essa trama era muito essencial no filme. Era uma trama pesada no filme. Então, se eles tivessem sido melhores explorados e por aí vai, talvez teria uma relevância cada vez maior em contar essa parte da história do Oppenheimer. A gente conversa um pouco mais sobre a questão, eu acho que puxa para um filme biográfico, mas a gente pode debater depois. Tecnicamente, gosto, eu acho que ele, como você mesmo disse, ele fica na nossa cabeça. Para mim foi um desafio pessoal, porque, como eu disse, a gente assistiu no IMAX, a gente teve essa felicidade, faz muita diferença, ele possui uma das melhores, uma das cenas mais impactantes que eu assisti nos últimos tempos, e a gente vai revelar lá na parte com spoilers qual cena foi essa, e o IMAX fez muita diferença realmente, não é conversa, não é para atrair público para o IMAX, nada disso, ele realmente faz uma diferença pesada, porque é um filme que usa e abusa do som, e a captação de som desse filme é algo inacreditável. Eu acho a direção do Nolan, eu acho que ele amadureceu muito na direção dele, eu acho que é uma direção muito boa e que faz algumas coisas em que ele fazia talvez um pouco menos e abre, até em um filme histórico é um pouco difícil de você ver que abre esse debate para a interpretação psicológica do personagem. Então, assim, ele traz aquela profundidade do personagem com takes, assim, estáticos na cara, principalmente do Cillian Murphy, ou talvez do elenco de apoio, que muitas vezes nem é tão de apoio assim, e ele também consegue angariar, digamos assim, essa parte psicológica do Oppenheimer, o que eu acho um desenvolvimento bem legal para a direção. E, cara, a gente pode desenvolver um pouco melhor depois, mas eu acho que o filme é uma baita de uma experiência, ele é um filme denso, ele me lembrou muito o Irlandês, do Martin Scorsese, que também possui 3 horas, é um filme histórico e é um filme pautado em diálogos marcantes, com grande envolvimento de muitos personagens históricos. Aí você mesmo disse, é um entra e sai, é um entra e sai, é um entra e sai. Só que por mais que seja um entra e sai, eu acho que eles tenham relevância na história. Então, assim, dificilmente você vai ver um personagem no filme que é 100% descartável. Que você fala, putz, meu, essa pessoa aí teve 20 minutos de tempo de tela, mas qual é a relevância dela? É muito difícil encontrar isso em Oppenheimer. E eu acho que a partir do momento que a gente detecta, o que não é fácil, mas a partir do momento que a gente detecta a utilização do preto e branco em comparação com o colorido utilizado no filme, a gente consegue entender um pouco melhor a trama, e a trama que é lidada no começo e que é explorada de novo no final. Cara, basicamente essas são as minhas considerações. Eu acho que Oppenheimer é um filme para quem gosta de filme histórico, para quem tem um contexto histórico dessa época, como você mesmo disse, Segunda Guerra Mundial, questões políticas dessa época, envolvimento dos Estados Unidos com outros países e também a corrida armamentista entrando na Guerra Fria, para quem tem um contexto vai ser recompensado. Não é essencial que você tenha um contexto disso, não é necessário para você entender tudo do filme, você vai entender, só que ele te recompensa talvez por um momento ali, outro momento aqui, ele te dá uma recompensada. E no geral é um dos grandes filmes de 2023 que, na minha opinião, será um devorador de premiações, cara, principalmente a parte técnica que a gente mencionou aqui.
Achei que ele foi muito bem, achei que a direção foi muito boa, o roteiro também, claro, com algumas coisas que a gente vai mencionar na parte com spoilers. Só que, ó, baita filme, baita experiência. Ele é além de um filme, ele é uma experiência, na minha visão. Cara, eu vou aproveitar o seu gancho, assim, porque, como você falou, ele não é um filme, ele é uma experiência. Então, e aí é que tá a genialidade do Nolan. Por que eu gosto tanto dele, cara? Porque não é um filme que você vai pra assistir, você vai pra sentir. Novamente ressaltando o que você falou, a experiência em IMAX faz toda a diferença. E a gente não tá falando, por exemplo, apenas na hora que a bomba. Opa! Na hora que a bomba explode. É até engraçado que a gente até pode entrar na parte dos spoilers, porque pegou muita gente de surpresa, talvez, nessa hora. Concordo com você, ia te falar. Mas por exemplo, aí quando eu coloco que as qualidades talvez também sejam os defeitos do Nolan. Por exemplo, você pega o Tenet. Qual que é um dos grandes defeitos do Tenet? Não sei, ninguém assistiu. Não, tô brincando. O Sérgio gosta de Tenet. Não, nossa, assim que tava na contexto de pandemia e tal, mas na hora que saiu on demand claro. Eu já aluguei. Qual que é um dos grandes defeitos? O Tenet, ele... Isso em todos os filmes do Nolan, tá? Mas especialmente no Tenet, o que o Nolan faz? Dificilmente você tem os diálogos nos filmes do Christopher Nolan que eles são som ambiente, que é o microfone meu, o microfone do careta, acabou. Você não tá ouvindo mais nada. Todos, absolutamente todos, para não falar 100%, vou falar 99% dos diálogos do Nolan são compostos de trilha sonora atrás. Então, por mais que seja um momento, sei lá, denso, que o silêncio ele fala muitas coisas, o Nolan, ele ignora, ele vai colocar a trilha e ele vai fazer com que a trilha faça parte do sentimento que ele tá te transmitindo. Muito bem. Em Tenet, a trilha tem horas que ela fica mais alta que a própria voz, você tem que meio que tá assistindo legendado, você vai acompanhando, porque você não tá ouvindo. Eu não sei se foi erro do Nolan, se foi da galera de edição. Enfim, e eu vou até pesquisar aqui quem que foi o compositor da trilha. Eu acho que foi o... Ludwig Göransson. O próprio. Ele acerta em absolutamente... Inacreditável. Eu vou falar. Ele acerta no filme inteiro. Seja nas partes dos diálogos, ou seja nas partes de cenas mesmo, de construção da bomba, enfim, de qualquer coisa. Mas essencialmente nas partes dos diálogos, porque o filme é basicamente 3 horas de diálogo, pra ser bem sincero. Então, assim, por isso que eu falo que às vezes a qualidade pode ser o defeito. Quando ele acerta muito bem, como foi em Oppenheimer. Quando ele erra muito errado, como foi em Tenet. E é isso que eu acho genial do Nolan, não é só a parte visual, você sente o filme. Por mais que seja um filme de 3 horas, denso, cansativo, que muitas vezes você se pega perguntando, nossa, o que tá acontecendo? O que eles estão falando? Por mais que não explique tanto sobre a bomba, é um filme que você sente o filme. Você sente o filme. E eu queria só destacar essa parte aí de você falou que é uma experiência. É uma experiência porque você se coloca... É uma trilha que abaixa numa hora, ou que ela vai mais lenta em outra, ou que é uma hora mais agitada, que ela acelera, ou que ela, em raros momentos da carreira do Nolan, ela não existe e fica apenas o silêncio do ambiente, ou um silêncio imitando as batidas de um coração, para não falar outra coisa mais spoilerizada aqui. Mas, cara, eu vou na sua linha. É um dos grandes filmes do ano, assim. Facilmente top 5 pra mim, assim. Então, e se você tiver a oportunidade, vá assistir Oppenheimer no cinema, porque... gente, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. É isso. Faz mesmo. E só vou terminar aqui destacando, eu concordo 100% com tudo que você falou, e eu só vou terminar destacando aqui que, como eu disse, eu acho que será um devorador de premiações, vai figurar na maior parte das categorias, só que eu quero fazer 3 destaques absolutos, principalmente de atuação,
do próprio Cillian Murphy, do Robert Downey Jr. e da Emily Blunt. Os três, assim, dão um show à parte nesse filme. Eu acho, e arrisco a dizer, que é o melhor papel da carreira do Robert Downey Jr., com todo respeito à carreira dele como Homem de Ferro, mas é muito legal a gente ver a volatilidade do ator em fazer um personagem tão distinto e com mais camadas, digamos assim, do que o Tony Stark, como é o caso dele fazendo do Strauss. Então, cara, muito bom o filme, eu vou além, eu colocaria ele tranquilamente nas 3 melhores experiências que eu tive no cinema em 2023, por todo o contexto da experiência, como você mesmo disse, pelo contexto aí de você assistir esse filme e também por ele fazer parte de uma semana tão importante para o cinema, que é esse Barbenheimer maravilhoso que a gente já trouxe. E, cara, basicamente isso. Eu adorei o Oppenheimer muito mais do que eu achei que gostaria. Foi até irônico. Você estava super ansioso, eu estava bem ok com o filme e parece que no final das contas aí ele acabou até me agradando um pouquinho mais do que você. Então, cara, muito legal. A gente vai destrinchar legal aí na parte com spoilers para quem tiver curioso em saber nossas opiniões um pouco mais, digamos assim, profundas. Vai. Muito bem, cara. Eu vou completar. Eu acho que Barbada, Robert Downey Jr. como ator coadjuvante é Barbada, talvez som com certeza absoluta, assim, não vejo nada perto do que foi Oppenheimer. Não vejo competição para o Cillian Murphy também. Cillian Murphy também. Até o presente momento, claro. Sim, com certeza ele vai ser indicado. Agora, ganhar, talvez a gente possa entrar numa discussão aí, sei lá. Não consigo. É que eu preciso pensar, mas eu acho certeza. Que foi um trabalho muito, muito Emily Blunt também, eu vou falar um pouquinho melhor na parte com spoilers. E só direção, com certeza absoluta. Talvez não ganhe, mas com certeza vai figurar concorrer. Em roteiro adaptado, com certeza também. E, cara, baita experiência. Baita experiência. Então já vou emendar aqui, já vou mandar minha resposta se vale a pena ou não. Cara, assim como vocês provavelmente já assistiram no nosso review sem spoilers de Barbie, se você tiver um tempinho aí no final de semana... Um tempão, né? Um tempão, esse é diferente. 3 horas de filme. Se você tiver a oportunidade de assistir em IMAX, gastar um dinheirinho a mais aí também, vale muito a pena. Vale mesmo. É um diferencial. A tela gigante, o som que te engole dentro da sala de cinema. Vale muito a pena. Não espere, se puder, não espere chegar no streaming, não espere qualquer coisa, aluguel on demand, esses negócios aí corsário aí que vocês fazem, não faça isso, assista no cinema aí, que, mano, vale muito a pena. O caretinha tá rachando o bico ali. Não, mas vale a pena ou não? Cara, vale muito a pena, cara. É uma semana muito especial que a gente foi agraciado com 2 grandes filmes e principalmente 2 grandes experiências na sala de cinema. E eu reforço o que o Sérgio falou. Se puderem assistir em IMAX, eu sei que às vezes é um pouquinho mais salgado o preço, mas é recompensador, não é algo que vai ser só por uma bobeira, ele é muito, 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 muito legal, e é uma experiência magnífica que te traz para dentro da trama de uma maneira que poucas vezes você vai se sentir dentro do cinema. Então, para quem tiver oportunidade, eu acho que vale muito a pena assistir os 2 filmes dessa semana, e que sorte a nossa por uma semana tão especial cinematograficamente falando, né? Oppenheimer, Barbenheimer está vivíssimo, meu amigo. Está muito já emenda então, caretinha. Nota para Oppenheimer. Vamos lá, cara. Eu vou fechar Oppenheimer com sólido 9. Eu acho que é um dos grandes filmes que eu assisti. Da carreira do Nolan, talvez seja o segundo que mais me agrada. O primeiro eu ainda fico com Cavaleiro das Trevas, mas gostei muito de Oppenheimer. Eu não sou tão fã do... Não de desgosto, assim, de desgostar do Nolan, nada disso. Mas eu não sou, assim, tão fã como você... mas colocaria Oppenheimer tranquilamente na minha lista, pelo menos dos 3 melhores filmes do Nolan. Então eu fecho com sólido 9, acho que é um filme bem especial. Boa nota, cara. Boa nota. Eu vou fechar Oppenheimer com a nota 8.
vou descer uns degrauzinhos aí. É engraçado, porque você tava mais ansioso pra Barbie e talvez eu tenha dado uma nota maior pra Barbie. Eu tava mais ansioso pra Oppenheimer, mas quem deu uma nota maior pra Oppenheimer foi você. Não, eu dei nota maior que você pros dois, pô. O Barbie você deu 8, também? Né? Eu dei 8. Eu dei 8,76, porque eu quero que seja mais perto do 9. Tá bom, aquele pontinho que a gente chora pro professor ali, eu exato. Pra passar na média. É isso, mano. Eu fecho com 8. Vou discorrer um pouquinho das partes que eu não gostei na parte com spoilers. Mas como eu falei, é um filme denso, um filme longo, dando uma bem abrangente, assim. É um filme que aposta muito em diálogo, então, e talvez até em certa propriedade histórica que você tenha sobre a Segunda Guerra, principalmente. Não precisa saber nada sobre física nuclear, obviamente, o que é muito bom. Tem muitos acertos, muitos erros, mas 8 pra mim é... E como eu falei no Barbie, não é um 8... 8. Não, é um 8... Sim, um 8 fechado, consagrado. 8 é um 8 bem dado, assim, é um baita de um elogio, uma nota 8. Show meu demais, amigo, cara. Recomendações. Você quer começar ou eu começo? Fica à vontade, eu já tenho o meu preparado. Vamos lá, então. Já que a gente falou do Christopher Nolan, já que a gente tá falando de filmes tecnicamente muito bons, eu vou recomendar um filme, não tá no meu top 3 do Nolan, mas eu reconheço a qualidade dele. Assim como todos os filmes do Nolan, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta tanto. Eu sou do segundo grupo, mas eu reconheço que é um baita de um filme, que é A Origem. Talvez é o filme mais popular do Nolan, depois da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Muito eu acredito que sim. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Michael Caine, um baita de um elenco, um baita de um filme, fala sobre Cillian Murphy, fala sobre sonhos, fala sobre... Enfim. Minha recomendação, A Origem, um baita filme do Nolan também, e bem explicativo. Se você gosta do Nolan, talvez ali é um mandamento assistir ali o A Origem. Então fica a minha... Inception é o nome em inglês. Enquanto o Caretinha fala, eu vou procurar aqui onde que tá disponível. Show de bola, cara. Ótima recomendação. Eu concordo, é um dos filmes mais populares. Eu acho que ele bate lá de frente com Cavaleiro das Trevas e Interestelar em questão de popularidade. Mas eu recomendo, cara, eu citei ele aqui no episódio, para quem gosta do tipo de filme que foi Oppenheimer, eu acho que vai se deliciar com O Irlandês, do Martin Scorsese. Ele também é um filme baseado em livro, ele é baseado num período histórico, filme cheio de diálogos densos, aprimoramento de personagem. Então eu acho que ele é um filme que tem muitas similaridades com Oppenheimer. Ele não é épico da maneira que Oppenheimer é, ele não é tecnicamente falando tão estrondoso igual Oppenheimer é, só que ele é um filme bem sólido também, e ele é um filme que vai trazer uma característica parecida com essa obra. Então, se você gostou de Oppenheimer, fica aí a recomendação. O Irlandês, de Martin Scorsese, e toda a sua turma, que é aquela turma de lei que existe dos mandamentos do Martin Scorsese, que é Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino e toda essa galera aí, está na Netflix, inclusive é original da Netflix. Então fica a recomendação. É isso, eu não achei onde vocês podem assistir A Origem. Vou ficar devendo. Depois vocês dão uma pesquisada aí mas com certeza um demand aí no YouTube da vida vocês devem encontrar. Beleza? Semana que vem voltaremos com um episódio com spoilers, então vocês vão ter um tempinho aí para assistir Oppenheimer, certo? A gente acredito que quase nada a gente estragou a experiência aqui, para não falar que nada a gente estragou. E é isso, recadinhos aqui, nossas redes sociais, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, e é isso que ele tinha. É isso, cara. Fechou, seja né? Seja curto, seja longo, com spoiler ou sem, entrevista ou não, a gente vai estar aqui. É isso. É isso, meu amigo. Falou, aquele abraço, hein? Aquele abraço, gente. Obrigado.